Boa noite, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez mais, para mim é uma honra estar aqui neste trabalho da leitura da palavra, e eu quero compartilhar com vocês, às vezes, esses momentos que eu tenho aqui na minha casa com a minha família. Eu estou aqui agora e a minha família, e eu resolvi gravar. E Deus querendo, a gente vai postar isso para vocês também. Quero pedir que Deus abençoe a cada um dos que assistem, que Deus possa levar para você uma força a mais na sua vida espiritual, através da leitura e da oração. Eu não vou demorar muito, já vou direto à leitura da palavra. Eu tenho lido um capítulo por vez do livro de Atos dos Apóstolos. E nós estamos no capítulo 6, porém hoje eu vou começar no versículo 8 de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, versículo 8 do capítulo 6, aonde Estevão, o primeiro mártir. Vou ler o primeiro verso e nós vamos fazer uma oração. Estou te convidando neste momento para você também, ao ouvir isto, que eu levo isso a sério, a palavra de Deus e este momento com Deus. Estevão, o primeiro mártir, capítulo 6, versículo 8 de Atos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito e amado Pai, neste momento nós nos aproximamos diante da Tua presença, o Deus Criador dos céus, o Deus Criador da terra, o Deus que todos os dias de nossas vidas tem sido presente com sua graça e com sua misericórdia e com seus livramentos. Eu quero te agradecer pela saúde, Pai. Eu quero te agradecer pelo meu trabalho, pela roupa que visto. Ó Pai, eu quero te agradecer pelo meu estado físico. Eu quero te agradecer, Pai, pela minha família, pela minha casa, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs que estão espalhados, Senhor, neste grande mundo. Eu quero orar neste momento, Pai, por aqueles que estão passando por problemas e dificuldades. Eu quero pedir que o Senhor ajude-o em suas lutas, em suas provas, em suas batalhas espirituais. Às vezes problemas, Pai, que somente a pessoa sabe, que parece que não vai ter saída. Falando nisso, Pai, eu me lembro agora do parente do irmão Gilmar, que está internado, Senhor, aqui no hospital próximo a nós. Oramos pela sua saúde, Pai. Ó meu Deus, eu lembro da Rose, Pai, em tratamento. Eu lembro, Senhor, dos necessitados que vão até ali e pedem as nossas orações. Eu oro, Senhor, pela minha casa, te agradecendo pela minha esposa, te agradecendo, Senhor, pela minha filha Samara, pela minha filha Esther, que está ali em Afonso Cláudio, pelo David, pelo Gerald e pela Ana Cristina. Eu oro pela minha sogra, Pai, que o Senhor possa dar a ela bons dias de vida e saúde, Pai. Eu oro por cada cliente, amigo meu, que além de ser cliente, Pai, indiretamente me ajuda em minha vida, Senhor. Ó Pai, abençoe a cada um,
E agora eu oro pela leitura da tua palavra, pedindo que o Senhor unja a tua palavra quando nós estivermos lendo ela, Senhor. Não me deixe ler tua palavra como se lê um jornal, ou com pressa, com rapidez, mas deixe-me ler como se estivesse comendo o melhor prato, Senhor, que é posto diante de mim. Quero ler com prazer, com vontade, com gosto, Senhor, a tua palavra. Também eu oro pela tua mensagem que nós também vamos ler. Pedimos que tuas bênçãos, unção, esteja sobre nós, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amor, você pega para mim um lenço, faz um favor. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Aleluia. E disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Este é o início do capítulo 7. Eu vou deixar, ou vou ler. Aqui fala sobre Estevão, o primeiro mártir. É uma grande leitura. Começa o capítulo 7. Eu vou deixar para outra, no momento que nós estivermos aqui reunidos. Mas agora eu quero ler aqui esta mensagem. Convencidos e então preocupados. Eu já li ela até o parágrafo 113, mas eu vou fazer um retorno ao parágrafo 112, onde fala sobre a mulher no poço. A mulher que teve 5 maridos, esposo. A mulher no poço, ela estava completamente convencida quando ele lhe falou que ela tinha 5 maridos naquela ocasião. Ela estava convencida, e não só estava convencida, mas também preocupada. Ela correu para a cidade e disse: venham, vejam o homem que me contou as coisas que eu fiz. Não é este o Messias? Vem, estava completamente convencida, cria e sabia que era verdade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Devemos ficar com ele até estarmos convencidos. Isso é certo, para saber se isto está certo.
então ver sua promessa vivificada entre nós, estaríamos preocupados se tão somente tomássemos o livro de Deus aqui e disséssemos: Ele prometeu fazê-lo. E então permanecermos até estarmos convencidos de que Ele é o Deus desta palavra. Aleluia. Que você recebeu a promessa aqui. Esta mensagem, o título é Convencido e então Preocupados. Você está convencido? Se vós estiverdes em mim, e minha palavra, minhas palavras, não apenas uma delas, todas elas, e minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiseres, e vos será feito. Isso mesmo, veio. Tem, não apenas hoje, esta noite, e amanhã duvidar. Você o joga fora amanhã e diz: bem, eu lhe digo, não sei se é certo ou não. Pode ter sido para alguém, não sei se é para mim. Então, veja, não permanece. Já se foi. Vem. Os pássaros vêm e o recolhem, as aves do céu. Mas se passar por cima de qualquer arrazoamento, dúvidas ou qualquer outra coisa, produzirá 100 vezes mais. Preocupado. Isso me faz lembrar de algo. Tenho várias outras escrituras aqui, às quais quero me referir, mas vou parar em um minuto ao dizer isto. Eu vi outro dia uma pequena caricatura no jornal. Quero terminar dizendo isso. Isso me impressionou e era uma caricatura bastante expressiva. Havia um garotinho e ele estava bem vestido em uma manhã de domingo, pronto para a escola dominical. Seu pequeno cabelo penteado e o chapéu na mão. Lavou o rosto, tomou o café da manhã e comeu alguma coisa. Escovou os dentes e se preparou para ir à escola dominical. E ele estava parado na porta do quarto de seu pai e sua mãe, que estavam dormindo, batendo a porta e dizendo: qual de vocês vai me levar à escola dominical? Preocupado. É isso mesmo, amigos, preocupado. Vocês percebem que a responsabilidade desta cidade de Temper, aqui, creio, está sobre seus ombros? Eu creio que Deus fez de vocês faróis, cada um de vocês. Vocês têm a responsabilidade dos pecados desta cidade. Está repousando sobre os ministros, sobre as pessoas da igreja, os peregrinos, enquanto estamos peregrinando. Você não crê nisso? Muito bem. O quê? Você não está com medo? Certamente, você não está com medo de tomar a palavra de Deus? Deus cumpre sua palavra. Deus não é um Deus que diz que é uma coisa e depois outra. Vem, se Ele prometer alguma coisa, isso Ele fará. Deus cumpre sua palavra. Você crê nisso? Você não crê que o mesmo Jesus que se levantou da sepultura, voltou na forma do Espírito Santo e está em nós agora? Amém? Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vós me vereis. Vejam, pois estarei, aleluia, pois estarei convosco e mesmo em vós. Vejam, até a consumação, até o fim do mundo, estarei convosco
nunca vos deixarei, nem vos abandonarei. Aleluia! Eis que estou convosco sempre até o fim do mundo. Vem, o mundo não verá, mas vós vereis. O mundo não crê. Vocês são que creem, são os que recebem. Isso é verdade. Aleluia. Agora, amigos, aqui está o segredo. Aqui está que eu quero que vocês saibam. Estou tão feliz de vir falar com vocês nesta noite. Vocês são uma audiência muito amável. Estou tão contente por estar aqui na igreja do irmão Grumer. Creio que você foi tesoureiro uma vez, ou algo assim, em uma de nossas reuniões, ou algo desse tipo, atuando como secretário, tesoureiro e assim por diante. Eu sempre quis vir à sua igrejinha. Ele me pediu naqueles tempos: irmão Brana, venha e pregue para nós. Há outro grupo de pessoas com quem eu gostaria muito de estar. São esses índios aqui, logo acima daqui, os índios navajos, ou melhor, os apaches, essas pessoas preciosas. Lembro-me daquelas reuniões lá, como a tivemos, e onde quer que eu esteja, ainda me lembro dessas reuniões encantadoras por ali com essas pessoas. A mesma mensagem que preguei no princípio, ainda tenho a mesma coisa. Eu continuo do mesmo jeito. É Deus, amigo. Estou completamente convencido de que este caminho do Espírito Santo é Deus. Bem, essa é a verdade. Eu creio nela de todo o coração. Você tem que estar convencido. Se não está, então você não está preocupado. Pois bem, se eu não estivesse preocupado ou convencido de que o caminho do Espírito Santo era certo, eu ainda estaria na igreja batista. Porque eles são um bom grupo de irmãos naquela igreja batista. Sim, Senhor. Aqueles irmãos missionários são bons irmãos, alguns deles, mas eu ainda os amo. Eu estou completamente convencido de que é tempo de a igreja ser batizada com o Espírito Santo. Aleluia. O qual é Cristo entrando em vocês, dando-se a conhecer por meio de milagres. Agora, os batistas creem nisso também. E a maioria das igrejas, exceto a católica. Os católicos tomam aquela pequena hóstia, vocês sabem, por crerem que Deus está naquela hóstia. Uma noite eu vou pregar sobre isso, sabe? Paganismo versus cristianismo, se o Senhor permitir. Então, a respeito de esta hóstia ser Deus. Então, agora eu creio que todos os protestantes creem no grande movimento evangélico. Os que verdadeiramente nasceram do Espírito de Deus, ou que tem algo de Deus neles. Eles sabem que o Espírito Santo vem, mas não dizem que ele, quando vem, que ele mudou sua natureza. Parece que pensam assim, bem, eles simplesmente toleram o mundo e as pessoas podem continuar vivendo da maneira que sempre viveram. Vocês sabem, apenas ir à igreja e tentar ser uma boa pessoa, fazer o melhor que puder. Não é isso, amigos. Quando o Espírito Santo entra em você, ele faz de você uma nova criatura. Sim, Senhor.
Ele faz de você uma nova criatura. E Ele coloca dentro de você, e você é a sua imagem. Ele está vivendo dentro de você, trabalhando, movendo-se em sua própria maneira em você. Bem, eu li o Antigo Testamento primeiro e vi que Deus era no Antigo Testamento, e vi o que Deus era no Antigo Testamento por meio daqueles profetas. Eu vim para o Novo Testamento e tomei o Novo Testamento. Descobri que o mesmo Deus do Antigo Testamento era também o mesmo Deus do Novo Testamento. Então eu tomei o Novo Testamento até a organização da primeira Igreja Católica, que se deu cerca de 300 anos depois no Concílio de Nicéia, quando os bispos adotaram o nome de Papa e a Igreja Romana tomou o lado dos dogmas, e a católica ortodoxa creu na Bíblia e seguiu adiante. Porém, a Igreja Romana tomou o lado dos dogmas, e eles ainda o fazem hoje. E assim, ali eles perderam os milagres e sinais. Isso perdurou por centenas de anos, até a Reforma. Logo veio a Reforma. Vieram Martim Lutero e João Wesley, creio eu, anjos das eras da igreja. Quando passamos pela era de Filadélfia e pela era de Tiatira, e agora na era da igreja de Laodiceia. E a visão mais lastimável de tudo isso é essa era da igreja de Laodiceia, porque Cristo foi colocado para fora de sua igreja e está batendo, tentando voltar para dentro dela. Isso mesmo, sim, isso é correto. A igreja em que entramos, ele está tentando voltar depois que foi colocado para fora. Ó irmão e irmã, como ele deseja entrar no meio de sua igreja, como ele deseja mover-se entre eles, como ele quer se expressar para o mundo, e ele só pode fazê-lo usando a você e a mim. Como souberam que aquele era o Messias? Como a mulher do poço soube que aquele era o Messias? Quando ele lhe revelou que ela tinha 5 maridos. Como Natanael exclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele disse: Eu te vi quando você estava debaixo da árvore, vem. E assim que eles souberam, esse era o sinal do Messias. Aleluia! Isso é verdade. Perguntem a qualquer um, olhem por toda a Bíblia, isso é o que é, o sinal do Messias. Agora ele está. Já passei por esta região muitas vezes, e eu não sou o Messias, sou seu irmão. Mas o que eu estou tentando dizer é que o Messias, o Cristo, o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo, foi isso que o fez Messias. Cristo significa o ungido. Ele era um corpo de carne que foi concebido no ventre de uma mulher. E alguns de vocês, bons católicos, tentam fazer dela uma deusa. Vocês compreenderam que ela não foi mais do que uma incubadora que Deus usou? Certamente não. Ela não era a rainha do céu. Ela era uma mulher. Deus escolheu aquela mulher porque ela era pura e virgem e a cobriu com a sombra do Espírito Santo e criou nela um corpo.
por sua própria criação. Ela não tinha esperma, de jeito nenhum, de forma alguma, de fato, não era. Ele não era judeu e nem gentil, ele era Deus. Ele foi criado no útero, e aquele corpo puro e santo, sem nenhum esperma de ser humano, de forma alguma, era um vaso santo e santificado, no qual Jeová habitava. Por isso Jesus disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Isso mesmo. Ele podia falar e dizer as palavras e o aleluia. E o que era? Não sou eu, é o meu Pai que habita em mim, vem. E seu Pai, esta é a razão pela qual ele orava ao Pai. Ele disse, alguém me perguntou, bem, então como ele podia orar ao Pai se o Pai estava nele? Eu respondi, como você ora ao Pai se o Pai está em você? Vê? Aí está. Você ora ao Espírito Santo, então você o faz com certeza, vê? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O grande Jeová. Aleluia. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito tremendo. O grande Jeová. Deus habitou em Cristo, em nós. Ele está em nós por medida, mas nele foi sem medida. Já essa medida que está nele é toda a igreja unida em um corpo. Vê? Assim, pois, encontramos que o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento estava no Novo Testamento até o Concílio de Nicéia. Ele ainda estava na igreja. E aqui o encontramos nos últimos dias. O mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo sinal, as mesmas maravilhas, os mesmos milagres, a mesma expressão, a mesma coisa. Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom. Ouçam, vocês sabem que eu faço trabalho missionário. Já estive ao redor do mundo praticamente 7 vezes. Observem, lá nas terras, onde as pessoas nem sabem qual é a mão direita e qual é a esquerda, eles não sabiam falar uma só palavra em inglês. Alguns deles alguns deles sequer têm um dialeto. Eles não formulam frases nem nada. Eles apenas fazem algum tipo de ruído, como pássaros. Alguns deles fazem barulho, como os animais que eles ouvem nas florestas. Tagarelam, murmuram, fazem todo tipo de barulho. Nunca ouviram tal coisa como Jesus Cristo ou qualquer coisa assim. Mas, irmão, deixe que o Espírito Santo caia sobre eles. E eles fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui. Aleluia. Isso é certo. Fazem a mesma coisa que você fazem aqui em Tempe. Isso é certíssimo. Sem que se lhes conte nada. Não, Senhor. A única coisa é que o Espírito Santo faz. Deixa eu repetir. Não, Senhor. A única coisa é que o Espírito Santo faz isso.
eles fazem a mesma coisa que vocês fazem. É o Espírito Santo, irmão. Aleluia. Ele é Deus na Alemanha, Ele é Deus na Suíça, Ele é Deus no Arizona, Ele é Deus em todos os lugares, Ele é o Deus no terraço, Ele é o Deus no porão, Ele é o Deus da igreja, na igreja, Ele é Deus em você. Amém. Sim, Senhor. Eu creio nele. Cada palavra que ele falou é assim diz o Senhor. Eu creio que esta Bíblia é a verdade. Amém. Você crê assim? A igreja diz amém. Há alguma pessoa doente aqui para receber oração? Levantem as mãos. Ontem à noite tivemos uma pequena fila de oração, tudo bem. Agora, eu não vim à igreja desta vez. Eu não vim, vocês sabem, distribuindo cartões de oração e trazendo as pessoas e orando. Talvez por 6 ou 7 ou 10 ou algo assim. E ficar tão fraco a ponto que quase tenham que me carregar. Eu só venho para orar, impor as mãos sobre os enfermos e coisas assim e seguir em frente. Claro, isso pode ser feito de outra maneira. Depende das pessoas. Vejam vocês, ou melhor, de Deus, o que Deus queira fazer. Mas Ele é Deus. Não me importa onde seja, são as coisas simples. Irmão Elge, quando aquela cobra te mordeu, não houve nenhuma visão sobre isso, houve? Eu só impus as mãos sobre ele. Isso foi tudo, porque ele é Deus. Uma noite, ou num café da manhã, em algum lugar, quero lhes contar algo. Algo aconteceu há algumas semanas, depois que perdi minha mãe, e orando, indo para a floresta, eu usando roupas interiores isolante para entrar na caverna no inverno, com temperatura de 0 grau ali, e ficar ali dia após dia e noite após noite, permanecendo diante de Deus, até que Deus desceu e falou comigo. Sim, Senhor, e com certeza eu estava bem firmado. Assim deve ser. Tenho que estar certo do que estou falando, porque tenho almas que creem em mim, e tenho almas que creem que estou lhes falando a verdade, que Deus me enviou e está obrigado a permanecer com sua palavra e sustentá-la. E ele o fará, sim, Senhor. Se ele te enviar, ele confirmará que te enviou. Exatamente. Amém. Eu creio nisso. E vocês? A igreja diz amém. Parágrafo 131. Na próxima eu continuo lendo. Quero só dar uma justificação aqui. Esta mensagem, Convencidos e Então Preocupados, ela foi pregada pelo irmão William Marion Branham na quinta-feira, 18 de janeiro de 1962, Tempe, Arizona, Estados Unidos. Vamos orar e assim vamos encerrar. Senhor nosso Deus, ó Pai eterno, ó Deus bendito, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Que coisa, Senhor, maravilhosa é poder ler, Pai. Ler uma escritura que fala do primeiro mártir que foi Estevão. Ler de uma escritura que fala, Senhor, da obra do Espírito Santo na igreja. E agora eu ler uma mensagem de um pregador
Pai que pregou há décadas atrás, falando que o Espírito Santo, ele pode pegar pessoas que não sabem ler, escrever, não sabem qual é a mão direita e esquerda, e entrar nessas pessoas e elas atuarem como cristãs. Oh, Deus! Eu clamo para que teu Espírito Santo tome nossas vidas, que o Senhor perdoe os nossos pecados e que nós, Pai, possamos receber este Espírito Santo na nossa vida para agirmos como cristãos. Eu não quero agir como um crente denominacional, Pai, ou de algum grupo à parte. Eu quero agir como um cristão. E para agir como um cristão, Senhor, eu tenho que receber o Espírito Santo na minha vida. Por isso, ó Deus, eu oro pelos teus filhos, por tuas filhas, uma vez mais repetindo, Senhor, teus filhos que estão passando por dificuldades, por teus filhos que estão afastados da fé, por teus filhos que desviaram, Senhor, por algum motivo, alguma causa. Eu oro pelos que estão, Senhor, afastados, para que eles voltem para a fé, para o caminho do Senhor. Pai, eu oro pelo Jadir, pelo Gilmar, pela Rose. Eu oro, Senhor, pela minha família uma vez mais. Eu oro pela Rita, pela Janelice, Pai. Eu oro pelo Reni do táxi ali, Senhor. Eu oro pelas pessoas que assistem esse vídeo, Pai. E eu oro para que o Senhor trabalhe em suas almas, em seus corações, e que o Senhor possa ser o consolo da vida de cada uma delas, Pai. Eu oro que o Senhor perdoe as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Eu oro para que o Senhor transforme nossas vidas e cure as nossas enfermidades. Eu oro pelo David André, Pai, pelo nosso neto, que está ali dependendo de um milagre. Eu oro por ele, Pai, crendo que o Senhor pode ser com aquela criança. Eu oro pelo seu pai, o Gerald, Pai, o meu genro, que o Senhor dê àquele homem força, saúde e sabedoria. Eu oro pelos irmãos de Afonso Cláudio, de Vitória, Cariacica, pelos pastores da mensagem, Pai, eu oro por cada um. Nos dê sabedoria, Pai, nos livre dos males e nos abençoe na Tua presença. Eu oro, Pai, pelos que vão assistir o vídeo e que a graça e que a misericórdia seja sobre cada um deles. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a vida de cada um. Deus os abençoe e tenha uma boa noite.